O milionário fica chocado ao encontrar mendiga desmaiada no estábulo valioso. Era um dia ensolarado na mansão de Eduardo, um milionário que tinha tudo: dinheiro, poder e respeito. O sol brilhava iluminando os estábulos de sua vasta propriedade rural, onde cavalos de raça pura pastavam tranquilos. Mas quando ele entrou em um dos estábulos, encontrou algo inesperado. Uma mulher estava desmaiada no chão de palha, suja e magra. Eduardo parou, chocado. Quem era ela? Como foi parar ali? O coração dele disparou. Não era uma mera coincidência. Era uma mendiga, provavelmente uma intrusa, alguém que não pertencia ao seu mundo. Ele se aproximou, um nó na garganta. Ao tocá-la, ela acordou de repente, os olhos cheios de medo. Eduardo ficou tenso. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, tentando esconder sua aversão. Ela disse, a voz fraca: "Eu só queria um lugar seguro para descansar." As palavras dela eram como um grito silencioso, uma ponte entre mundos. Ela se chamava Letícia, mas Eduardo estava muito mais preocupado com o que ela poderia significar para a sua reputação. "Você não pode ficar aqui", disse, quase explosivo, mas algo na maneira que ela o olhou fez seu coração hesitar. Letícia notou algo no olhar do homem, uma fragilidade escondida sob a armadura do milionário. Com esforço, sentou-se, tentando se recuperar. "Eu sei sobre a sua família", disse ela abruptamente, e Eduardo levou um susto. Sua mente entrou em parafuso. "O que você sabe?" "Porque?", perguntou, a voz tremendo de curiosidade e desconfiança. "Segredos. Segredos que afetam sua fortuna, sua vida." Eduardo ficou paralisado. A ideia de que alguém, uma estranha, guardasse segredos sobre seu passado, de sua família, era algo inaceitável. Instantaneamente se lembrou das histórias que sua mãe sussurrava quando ele era criança. Histórias de acordos obscuros, de sombras no passado. Seria verdade? Letícia parecia perceber o tumulto dentro dele. Eles fizeram um pacto. Começou a falar, mas a voz dela falhou. Ele sentiu dificuldade em respirar. Como poderia essa mulher, que não tinha nada, saber mais sobre a sua vida do que ele mesmo? O estômago de Eduardo revirou-se, e uma onda de compaixão mista à aversão o deixou confuso. Ele lutava contra seus preconceitos, lembrou-se de tudo que tinha conquistado, e agora, aquela mulher, coberta de sujeira e expondo sua vulnerabilidade, lhe fazia querer ouvir. O ruído interrompeu o silêncio. Um cavalo relinchou ao fundo. Eduardo percebeu que a situação estava além de sua compreensão. As palavras de Letícia poderiam destruí-lo ou salvá-lo. Ele estava em um dilema: ajudá-la ou ignorar a verdade. A sensação de perigo o cercava, um pressentimento de que algo transcendia sua riqueza. "Se você sabe de algo, deve me contar, mas você precisa prometer que não vai fugir", disse, a voz endurecendo. Ela o encarou com curiosidade. Mas havia algo mais. Uma esperança silenciosa. Um mistério fugindo de suas mãos. O ar estava tenso, como se o tempo estivesse parado. Eduardo sentiu os olhos de Letícia sobre ele, esperando sua reação.
O que fazer agora? A verdade poderia destruir sua vida e, ao mesmo tempo, poderia ser sua salvação. A dúvida pairava no ar, espessa como um manto. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo estava perdido nas possibilidades. Ele estudou os olhos de Letícia, buscando ali a verdade que poderia mudar tudo. O ar carregava uma tensão palpável e ele sentiu que essa conversa era muito mais que um simples encontro entre mundos diferentes. Prometo que não vou fugir, ela disse, meiga, mas com um tom. Antes que Eduardo pudesse abrir a boca para perguntar mais, um barulho ensurdecedor cortou o silêncio do estábulo. O som de vidro quebrando ecoou nas paredes. Ele virou a cabeça, alarmado. O que foi isso? Ele gritou, o instinto de proteção tomando conta dele. Letícia se levantou com dificuldade, a fraqueza ainda visível em seu corpo. Os dois correram até a porta, onde um grupo de homens encapuzados invadia a propriedade. Eduardo sentiu um frio na espinha, reconhecendo um deles imediatamente. Era Hugo, um antigo rival comercial, alguém que já havia ameaçado sua fortuna. O que você está fazendo aqui, Hugo? A voz de Eduardo saiu mesmo sem que ele quisesse, mas o que aconteceu a seguir fez seu coração parar. Hugo apontou uma arma para Eduardo. Estou aqui por você, milionário. Seu segredo não está mais seguro. E essa mendiga. Ele fez uma pausa, olhando para Letícia com desprezo. Ela sabe muito mais do que imagina. Eduardo balançou a cabeça, a incredulidade tomando conta dele. Nós não temos segredos. Mas suas palavras soaram vazias, e ele mesmo começou a duvidar. Letícia o olhou, os olhos cheios de um terror silencioso. Como assim ela sabia? Pode vir a calhar. No entanto, Hugo continuou, um sorriso frio atravessando seu rosto. Talvez você deva contar a ela o que realmente aconteceu com sua família, o que sua mãe lhe escondeu, o pacto que você acha que é só uma história. A ironia na voz de Hugo fazia o estômago de Eduardo revirar. Pacto? Letícia repetiu, a voz trêmula. O que você está dizendo? Ela olhou para Eduardo, a confusão mais forte que o medo. Ele queria proteger Letícia, mas as palavras de Hugo o deixaram paralisado. A verdade que ele temia se achava à vista. Uma troca, Eduardo. Você era uma moeda de barganha. Sua mãe o vendeu para garantir a fortuna. E agora, alguém quer cobrar a dívida. A revelação atingiu Eduardo como um soco no estômago. A mente dele tentou processar, mas tudo se desmanchava em frangalhos. Não pode ser verdade. Ele gritou, mas a dúvida começava a fazer morada em seu coração. Letícia olhou para ele, o entendimento começando a se formar. Eduardo, o que você sabe? O que eles querem de você?
Sua voz estava carregada de urgência. Antes que ele pudesse responder, a situação se transformou de novo. Os capuzes se ergueram e Eduardo reconheceu outros rostos, familiares, amigos, todos eles ali, com olhares acusadores. O choque se espalhou como fogo. Os que ele pensava serem aliados agora estavam do lado do inimigo. Não é só você que está em perigo, Hugo riu. Todos vocês estão envolvidos, preparados para ver tudo desmoronar. Eduardo sentiu um aperto no peito. Como assim? Ele olhou para Letícia e agora entendia que ela tinha a chave, a resposta que eliminaria a confusão. Mas a situação estava desmoronando ao seu redor. Ele se viu em uma armadilha. Seus amigos, seus segredos e aquela mulher desamparada estavam prestes a revelar o que ele sempre temeu. A dúvida cresceu, escorregadia e ameaçadora. As verdades que ele se recusa a enfrentar estavam prestes a emergir. E com elas, tudo o que ele conhecia se tornaria poeira. Isso não acaba aqui, pensou Eduardo, sentindo o peso da escolha em suas mãos. E o tempo passava, pressionando como um clamp, enquanto a revelação se aproximava, uma explosão iminente. Ele precisava decidir, e rápido, contar ou ficar em silêncio. Abraçar a verdade ou deixar que tudo se perdesse. As consequências ameaçavam desabar como um castelo de cartas. E Letícia, estranha e íntima ao mesmo tempo, era o único laço que lhe restava. Eduardo estava perdido nas possibilidades. A tensão pairava no ar enquanto ele encarava os olhos de Letícia, desejando que suas palavras pudessem diluir a dúvida. A situação, no entanto, ficou ainda mais aterradora. Hugo continuava a sorrir, um sorriso que parecia ter sido moldado pela dor que emanava de cada um ali presente. Você realmente acha que seus amigos são leais? Hugo virou-se, gesticulando com a arma. O olhar dele se fixou em cada rosto familiar. Eduardo sentiu um frio na espinha. Os amigos que ele tinha trazido para a vida. Foi então que o inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar, rasgando o silêncio sombrio do estábulo. Eduardo! A voz estava carregada de urgência. Era Clara, sua irmã, correndo em direção a eles, os cabelos despenteados e o rosto pálido de medo. Eduardo a reconheceu instantaneamente, mas ela não estava sozinha. Um homem alto, com uma ferida na testa e o olhar determinado, apareceu ao lado dela, arrastando-se com dificuldade. Noah! Eduardo mal acreditava. Noah! Um amigo de infância, seu cúmplice em todos os planos, agora tinha um ferimento profundo na cabeça. As mãos de Clara estavam manchadas de sangue. Eles estão vindo! Clara gritou, os olhos arregalados. Ele sabe sobre você, sobre o que aconteceu. O pacto. O coração de Eduardo disparou. O que ela estava dizendo? Como Noah sabia sobre o pacto? A perplexidade tomava conta dele. Clara, não! Eduardo gritou, mas havia algo no olhar dela que o paralisou. Uma fraqueza, uma revelação. Seus amigos estavam cercando. O grupo de homens encapuzados agora um mar, uma tempestade a ponto de desabar. E Hugo, se divertindo com a cena, observava com um sorriso cínico.
Eu sempre soube, Eduardo. Seu segredo estava mais exposto do que você imaginava. Hugo murmurou, sua voz baixa, mas afiada como uma lâmina. O pacto não é apenas entre você e sua mãe, Clara. Ela está envolvida também. Noah, com dificuldade, ergueu a mão, mostrando uma folha amarelada, amassada. Desculpe, cara. Não conseguimos parar. Eles vieram atrás de nós também. A voz dele estava cheia de dor e arrependimento. Eduardo se viu em um abismo. O que estava acontecendo? Você conhece o verdadeiro preço do que fizeram, disse Letícia, dando um passo à frente. A fragilidade dela se transformava em algo poderoso, como se ela fosse a chave para tudo. O ar estava denso, e Eduardo sentiu a pressão em seu peito. O pacto é real, Eduardo, e você pode libertá-los. A frase de Letícia ecoou como um sino, e todos os olhos se voltaram para ele. Ele sabia que precisava entender como sair dessa armadilha horrível. Mas enquanto ele tentava organizar os pensamentos, outro som cortou o ar. O estrondo de algo pesado caindo do telhado. Como se o próprio céu estivesse despencando. Um dos homens encapuzados gritou, e imediatamente o caos tomou conta. O estábulo foi preenchido por fumaça, gritos e correria. Eduardo olhou em volta, tentando localizar Clara e Noah. Mas mesmo assim, sentiu a mão de Letícia puxar a dele, forte e determinada. É agora, Eduardo. Não podemos nos deixar ser pegos. Enquanto a fumaça envolvia tudo, uma imagem surgiu em sua mente. A verdade, o segredo que ligava todos eles, que poderia quebrar o ciclo. Eduardo teve um estalo. Ele olhou para Letícia. Em seus olhos havia uma centelha de esperança e desespero ao mesmo tempo. Se tudo isso for uma armadilha. E se... Ou as palavras dele foram cortadas por um grito. Não era apenas um grito de medo. Era um grito de dor e traição. Clara havia caído, e sua expressão, aquele olhar de quem tinha descoberto algo terrível. No meio do tumulto, uma pergunta surgia na mente de Eduardo. O que ele realmente estava disposto a sacrificar para proteger aqueles que amava? O que eles não sabiam? Clara! Ele gritou, se movendo em direção a ela. Mas a fumaça se tornava mais densa, e os rostos de seus amigos se distorciam nas sombras. A realidade estava se desintegrando, e entre as sombras, uma visão ameaçadora se formou. A verdade estava prestes a ser revelada, mas Eduardo estava pronto para enfrentar o que vinha. Nesse momento, o tempo parecia parar, e ele se perguntou, tudo o que ele acreditava realmente era verdade? Como um eco distante, a resposta o estava esperando no meio da escuridão. A fumaça tomou conta do estábulo, envolvente e sufocante. Eduardo sentiu seu coração acelerar enquanto o caos se espalhava e as sombras dançavam nas paredes. Ele gritou seu nome, mas a angústia nas expressões de seus amigos fez sua voz falhar. Clara! Ele chegou perto dela e a viu caída no chão, pálida como um espectro. Noah estava ao seu lado, a expressão distorcida entre dor e desespero. A fumaça enfraquecia sua visão, mas ele enxergou aquele olhar de medo e intriga em Clara. O que aconteceu? Os rostos ao redor se tornaram borrões, um emaranhado de formas e sussurros. Letícia puxou sua mão, arrastando-o,
Eduardo, precisamos ir, os homens estão vindo. Mas ele estava preso, a realidade se desintegrando. Clara, encolhida, tinha algo importante nas mãos. Eduardo, escuta. Clara disse, a voz baixa. A verdade sobre o pacto eu não poderia te contar. Agora é tarde demais. E nesse momento, com um tremor nas mãos, ela revelou um pequeno caderno, amarelado e desgastado. Eduardo não entendia o que era aquilo. Ele se inclinou, seu olhar fixo no que estava escrito. Ao tocar no caderno, uma onda de energia percorreu seu corpo. As páginas se abriram, revelando anotações que pareciam escritas com desespero. Clara, o que é isso? Ele mal conseguia processar. Segredos da nossa mãe. Ela estava se esforçando. Cada palavra, um desafio. Ela fez uma escolha. Uma escolha que nos relaciona com Hugo. Um calafrio percorreu a espinha de Eduardo. Hugo, seu rival. Seu nome está em todo lugar. Você não pode confiar neles, Eduardo. A voz de Letícia ecoou em sua mente, enquanto a compreensão se formava. Não era apenas sobre sobrevivência. Havia algo muito mais profundo. Algo que estava bem diante dos olhos dele. Uma explosão ensurdecedora segurou sua atenção. Um pedaço do telhado desmoronou, espalhando escombros por todo lugar. "Banda!" gritou um dos homens encapuzados, enquanto a fumaça aumentava, tornando difícil ver. A cena tomou um rumo pior e o pânico atingiu o auge. Os amigos começaram a se mover desordenadamente. Clara levantou-se, um brilho intenso nos olhos. "Eduardo, você tem que ouvir. O pacto, ele não foi apenas sobre sua sorte. Você e eu somos peças, uma parte de um jogo muito maior." Eduardo hesitou. A revelação soava crua e ele mal conseguia entender. Como assim? O coração batia furiosamente, a confusão e a dor se mesclando. Ele olhou para Letícia. O rosto dela era um emaranhado de emoções. Ela está dizendo a verdade. E então, como um raio iluminando a escuridão, uma verdade chocante fragmentou tudo ao seu redor. Você é o escolhido, Eduardo. E eu sou a traidora. A voz de Clara cortou o ar como uma faca. Eu não sou só sua irmã, eu sou parte da verdadeira conspiração. Silêncio. O mundo parou. As revelações impactaram como um trovão. E o olhar de Eduardo se fixou em Clara, os olhos dela brilhando com uma intensidade aterradora. Você sempre soube, não é? Há muito mais em jogo. Os gritos ficaram mais distantes, perdidos nas sombras. Hugo olhava satisfeito, como se tivesse feito uma peça de teatro. Enquanto Eduardo processava, uma única pergunta povoava sua mente. Qual era realmente a verdade? Ali estavam seus amigos, sua família, e ele se sentia mais sozinho do que nunca, cercado por rostos conhecidos que agora pareciam estranhos. Nós não podemos permanecer aqui, Letícia insistia, mas Eduardo estava paralisado. Havia segredos bem mais profundos e terríveis em seu passado, esconderijos que ele mal tinha conhecido. O caderno de Clara começou a tremer nas suas mãos. Eduardo, você precisa escolher. Escolher? O que ele poderia escolher? A fumaça se afastou um pouco, mas as revelações continuavam a se agitar como um mar revolto. Ele olhou novamente nos olhos de Clara, buscando uma resposta que não tinha. O jogo havia mudado,
e tudo o que ele pensava saber estava em colapso, pronto para ser desmoronado. Você ama sua irmã ou isso foi apenas uma farsa? O riso de Hugo ecoou no ambiente, fazendo seu sangue ferver. Eduardo fechou os olhos, sentindo o peso da escolha. A verdade ainda estava por vir, mas havia uma única certeza. Tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar, e as chamas do passado voltariam a queimá-lo, mesmo quando a verdade finalmente emergisse. A dúvida pairou no ar, um único fio solto que ligava tudo. O que ele iria fazer agora? A fumaça se dissipava aos poucos, mas a tensão era palpável. Eduardo estava em choque, encarando Clara enquanto ela revelava o caderno amarelado. A verdade parecia tão próxima, mas também tão distante. Por favor, me diga o que está acontecendo. Sua voz soou quase inaudível entre o barulho ao redor. A expressão de Clara era uma mistura de medo e determinação. Eduardo, você precisa entender. O que a nossa mãe fez não foi apenas por causa do dinheiro. Era para proteger você de um pacto que pode acabar com tudo. Hugo é apenas uma peça desse jogo horrível. E nossa mãe, ela fez escolhas que nos aprisionaram. Eduardo sentiu o mundo girar. Ele sempre acreditou que a vida deles era normal. Como você pode dizer isso? Sempre fomos uma família feliz. O nó na garganta estava apertando mais e mais. Clara não se incomodou. Eduardo, isso não é sobre felicidade, é sobre sobrevivência. Nossas vidas foram moldadas por decisões e nem sabemos qual foi o custo. No fundo, alguma coisa começou a fazer sentido. A perda do pai, as desavenças com parentes distantes, tudo parecia estar entrelaçado em um mesmo enredo sombrio. Uma nova explosão de caos interrompeu seus pensamentos. Um dos capuzes caiu para trás, revelando uma mulher. Era a governanta da casa, Dona Elda. Eduardo, você precisa ouvir. Ela gritou, com a voz trêmula. Eu sabia que isso iria acontecer. Estava tarde demais quando tentei avisá-lo. Você? Eduardo não conseguia acreditar. Você sabia sobre tudo isso? A revelação parecia surreal. A governanta sempre teve um jeito protetor, mas ele nunca pensou que estivesse envolvida em toda essa confusão. Sim, mas não foi só isso. Veja. Elda ergueu um colar. Ele brilhava sob a luz que ainda penetrava pelo estábulo. É o que sua mãe deixou. É a chave para entender o pacto. Mas, Eduardo, você não pode deixar que Hugo o encontre de novo. Mas a situação ficou ainda mais complicada. O caderno de Clara caiu e páginas se espalharam pelo chão. As palavras eram como lâminas cortantes. Traição, moeda de troca, destino. O horror começou a ser desvendado, mas não era o que Eduardo esperava. Clara continuou, as lágrimas escorrendo em seu rosto. Eu não sou apenas sua irmã, Eduardo. Eu sou, na verdade, a única que pode quebrar essa maldição. Eduardo sentiu o sangue gelar. O que você quer dizer com isso? Ele quase não reconhecia a irmã, aquela que sempre prodigalizava amor. E em resposta, um sorriso sombrio se formou nos lábios de Clara. Eu sou a verdadeira chave, e você também, mas não do jeito que pensa. O pacto foi feito entre a nossa mãe e a minha verdadeira mãe, a quem você nunca conheceu. Eu não sou filha dela, Eduardo. Sou filha de quem você imagina ser sua tia. Não, não pode ser verdade. Eduardo se sentiu tonto,
como se as pernas o abandonassem. Era um jogo cruel. Você está mentindo. A governanta entrou na conversa, olhando profundamente nos olhos de Eduardo. Não, ele não está. O que você pensou ser sua vida agarrou-se a uma mentira. Clara é a única que pode mudar seu destino, mas isso exige sacrifícios. Sacrifícios terríveis. A atmosfera se tornava ainda mais opressiva. O sonho em que Eduardo viveu toda a vida agora começava a desmoronar. Hugo, vendo a inquietação crescer, se antecipou. A verdade está prestes a ser revelada. Mas você, Eduardo, entende o que isso significa. O que você deve fazer? Ele riu, um riso que ecoou como um espectro no estábulo em ruínas. Eduardo se lançou à frente. Chega, podemos parar isso aqui agora. Olhando para sua irmã, ele disse: se você está dizendo a verdade, me diga como podemos finalizar isso. Mas algo além da porta chamou sua atenção. A fumaça agora começou a se dissipar, revelando mais rostos, familiares e conhecidos. E então, como um pesadelo vívido, ele viu os antigos amigos que sempre estiveram ao seu lado. Aqueles que ele achou que eram leais, agora mostravam a verdadeira face, enlouquecidos e famintos por poder. Você está cercado, Eduardo! Gritou uma voz familiar. A desconfiança começou a corroer cada relacionamento. Não pode ser. Todos vocês, traidores! A palavra saiu como um sussurro horripilante. Ele estava em um labirinto, e cada cagada estava desaparecendo cada vez mais. A única saída parecia uma decisão impensável. Calor e frio se misturavam dentro dele. O colar em Elda iluminou-se. Eduardo, a escolha é sua. Você pode transformar essa noite em um pesadelo para todos, ou pode encontrar a luz no fim desse túnel. Mas o que Eduardo realmente queria era uma saída para tudo isso. As emoções fervilhavam, e a verdade estava prestes a ser revelada. Neste momento, tudo ficou em silêncio. Ele estava diante de uma escolha monumental, e não havia como voltar atrás. O futuro estava prestes a ser moldado. Mas por quem realmente? A fumaça se dissipava aos poucos, mas a tensão era palpável. Eduardo estava em choque, encarando Clara enquanto ela revelava o caderno amarelado. A verdade parecia tão próxima, mas também tão distante. Por favor, me diga o que está acontecendo. Sua voz soou quase inaudível entre o barulho ao redor. A expressão de Clara era uma mistura de medo e determinação. Eduardo, você precisa entender. O que a nossa mãe fez não foi apenas por causa do dinheiro. Era para proteger você de um pacto que pode acabar com tudo. Hugo é apenas uma peça desse jogo horrível. E nossa mãe, ela fez escolhas que nos aprisionaram. Eduardo sentiu o mundo girar. Ele sempre acreditou que a vida deles era normal. Como você pode dizer isso? Sempre fomos uma família feliz. O nó na garganta estava apertando mais e mais. Clara não se incomodou. Eduardo, isso não é sobre felicidade, é sobre sobrevivência. Nossas vidas foram moldadas por decisões que nem sabemos qual foi o custo. No fundo, algo começou a fazer sentido. A perda do pai, as desavenças com parentes distantes, tudo parecia estar entrelaçado em um mesmo enredo sombrio. Uma nova explosão de caos interrompeu seus pensamentos. Um dos capuzes caiu para trás,
revelando uma mulher. Era a governanta da casa, Dona Elda. Eduardo, você precisa ouvir. Ela gritou com a voz trêmula. Eu sabia que isso iria acontecer. Estava tarde demais quando tentei avisá-lo. Você? Eduardo não conseguia acreditar. Você sabia sobre tudo isso? A revelação parecia surreal. A governanta sempre teve um jeito protetor, mas ele nunca pensou que estivesse envolvida em toda essa confusão. Sim, mas não foi só isso. Veja! Elda ergueu um colar. Ele brilhava sob a luz que ainda penetrava pelo estábulo. É o que sua mãe deixou. É a chave para entender o pacto. Mas, Eduardo, você não pode deixar que Hugo o encontre de novo. Mas a situação ficou ainda mais complicada. O caderno de Clara caiu e páginas se espalharam pelo chão. As palavras eram como lâminas cortantes. Traição, moeda de troca, destino. O horror começou a ser desvendado, mas não era o que Eduardo esperava. Clara continuou, as lágrimas escorrendo em seu rosto. Eu não sou apenas sua irmã, Eduardo. Eu sou, na verdade, a única que pode quebrar essa maldição. Oh, o que você quer dizer com isso? Ele quase não reconhecia a irmã, aquela que sempre prodigalizava amor. E em resposta, um sorriso sombrio se formou nos lábios de Clara. Eu sou a verdadeira chave, e você também, mas não do jeito que pensa. O pacto foi feito entre a nossa mãe e a minha verdadeira mãe, a quem você nunca conheceu. Eu não sou filha dela, Eduardo. Sou filha de quem você imagina ser sua tia. Não, não pode ser verdade. Eduardo se sentiu tonto, como se as pernas o abandonassem. Era um jogo cruel. Você está mentindo. A governanta entrou na conversa, olhando profundamente nos olhos de Eduardo. Não, ele não está. O que você pensou ser sua vida agarrou-se a uma mentira. Clara é a única que pode mudar seu destino, mas isso exige sacrifícios. Sacrifícios terríveis. A atmosfera se tornava mais opressiva. O sonho em que Eduardo viveu toda a vida agora começava a desmoronar. Hugo, vendo a inquietação crescer, se antecipou. A verdade está prestes a ser revelada. Mas você, Eduardo, entende o que isso significa? O que você deve fazer? Ele riu, um riso que ecoou como um espectro no estábulo em ruínas. Eduardo se lançou à frente. Chega, podemos parar isso aqui agora. Olhando para sua irmã, ele disse, se você está dizendo a verdade, me diga como podemos finalizar isso. Mas algo além da porta chamou sua atenção. A fumaça agora começou a se dissipar, revelando mais rostos, familiares e conhecidos. E então, como um pesadelo vívido, ele viu os antigos amigos que sempre estiveram ao seu lado. Aqueles que ele achou que eram leais, agora mostravam a verdadeira face, enlouquecidos e famintos por poder. Você está cercado, Eduardo, gritou uma voz familiar. A desconfiança começou a corroer cada relacionamento. Não, não pode ser. Todos vocês, traidores. A palavra saiu como um sussurro horripilante. Ele estava em um labirinto e cada cagada estava desaparecendo cada vez mais. A única saída parecia uma decisão impensável. Calor e frio se misturavam dentro dele. O colar em Elda iluminou-se. Eduardo, a escolha é sua.
Você pode transformar essa noite em um pesadelo para todos, ou pode encontrar a luz no fim desse túnel. Mas o que Eduardo realmente queria era uma saída para tudo isso. As emoções fervilhavam e a verdade estava prestes a ser revelada. Neste momento, tudo ficou em silêncio. Ele estava diante de uma escolha monumental e não havia como voltar atrás. O futuro estava prestes a ser moldado, mas por quem realmente? De repente, um grito cortou o ar, agudo e desesperado. Clara caiu, sua expressão se contorcendo em dor. Eduardo correu até ela, mas ao se agachar, sentiu um golpe frio nas costas. Era uma arma. Um dos amigos mais próximos, alguém que sempre confiou, estava atrás dele com uma expressão de traição. Desculpe, Eduardo, mas já era hora de você saber a verdade. O coração de Eduardo parou. Tudo o que acreditava, todos os laços de amizade, amor e família estavam se desmoronando em um instante. Ele olhou para Clara, que agora estava imóvel, e a fúria tomou conta de sua alma. O verdadeiro peso da traição o esmagou, e a única coisa que restou foi a dúvida aterradora. Até onde eles estavam dispostos a ir para cobrir os próprios pecados? No meio do caos, a única peça que faltava finalmente se encaixava. Quem era o verdadeiro traidor na vida de Eduardo? Ele encarou o grupo que uma vez considerou como sua família, sem saber se deveria chorar ou lutar. E neste momento de desespero, um pensamento o atravessou com a força de um raio. O que mais eles esconderam? As sombras dançavam ao redor dele, e o futuro era uma miragem distorcida, um labirinto sem saída. Eduardo sentiu a pressão na nuca, o peso da traição envolvendo seu coração como um manto de sombras. O rosto do amigo, uma mas. A voz de Letícia cortou o ar, mas ele estava concentrado demais em entender a traição manifestada diante dele. Ele olhou nos olhos do amigo e percebeu o que realmente havia ali. Não era só ambição. Era uma traição que se arrastava pelo tempo, como uma serpente sorrateira. O homem que apontava a arma para ele era Marco, seu colega de faculdade, aquele que sempre esteve ao seu lado. "Por que você está fazendo isso?" gritou Eduardo, a voz transbordando de dor. A mente dele girava à velocidade da luz, buscando respostas. "Por que você não percebe? Você é o alvo, Eduardo. Eles querem você." Marco respondeu. O tom de voz estava repleto de desespero. "Eles têm um plano que envolve todos nós, e você se tornou um estorvo. Um vínculo que ele considerado forte, agora se quebrava como vidro sob pressão." O olhar de Eduardo se voltou novamente para Clara, que estava lutando para se levantar, a dor estampada em seu rosto. Ele não podia perder sua irmã. As revelações estavam vindo à tona. O pacto? O que realmente envolve? Ele se questionou em voz alta, incapaz de silenciar as dúvidas. E naquele momento, um outro rosto familiar surgiu nas sombras. O tio Samuel. "Você aqui? O que você sabe?" A voz dele ecoou como um trovão. "Eduardo, você precisa ouvir. O pacto foi mais do que você imagina. Clara não é só sua irmã. Ela é a chave para o que está por vir." Samuel disse, os olhos arregalados de preocupação. Uma onda de confusão o atingiu. "A chave? Para o quê?" Awane perguntou, a voz trêmula de incredulidade. Ele olhou de um lado para o outro, tentando absorver cada palavra, cada gesto.
Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, um estrondo vindo de fora ecoou. A porta do estábulo se abriu abruptamente e uma figura imponente entrou. Era Hugo, o oponente de sempre. Mas algo estava diferente nele. Ele não parecia mais um rival, mas sim um emissário de um destino obscuro que se aproximava. Ao olhar para Eduardo, uma expressão de triunfo se espalhou em seu rosto. Finalmente chegou a hora. Você deve escolher, Eduardo. Clara é apenas uma parte. A verdadeira chave sou eu. Ele avançou, e todos ao redor pararam, como se o tempo tivesse congelado. Eduardo ficou paralisado, o mundo ao seu redor se desmoronando. Você não pode estar sério. Você é o que? Um deus do destino agora? A incredulidade o tomou, mas a certeza no olhar de Hugo era perturbadora. Sim, e você ainda não entendeu. O pacto foi feito entre nossas famílias há gerações. Clara é mais do que você imagina. E agora, com o verdadeiro segredo revelado, tudo muda. A lealdade que pensou que tinha não existe mais. Não apenas dela, mas de todos que estão aqui. Hugo continuou, usando cada palavra como um veneno que percorre o ar. A sala se tornava um campo de batalha emocional. Os rostos antes confiáveis agora pareciam estranhos, movendo-se pelo medo e pelo poder. Clara estava de pé, entre a dor e o choque, mas seus olhos agora mostravam determinação. Eduardo, é verdade. O que ele diz faz sentido. O pacto não é só da nossa mãe, é de nós dois. Nós fazemos parte disso e precisamos da ajuda um do outro. E enquanto a tensão crescia, Eduardo sentiu a verdade penetrar nele como uma faca. Ele olhou para Maria, a governanta, e para os outros que uma vez pensou que estivessem ao seu lado. O que era real, o que era farsa. Sentiu o peso das escolhas ali, invisíveis mas presentes. Você precisa decidir, Eduardo. O que vai fazer? A voz de Letícia ressonava na sua mente. Um chamado à ação. O ar estava denso. As sombras pareciam engolir tudo ao redor. Ele estava à beira de um abismo, sentindo que qualquer movimento em falso poderia levá-lo para o fundo eterno. Mas no fundo de sua alma, uma chama se acendeu. O que quer que estivesse em jogo, ele não ia deixar que os outros escolhessem seu destino. Nesse instante de clareza, ele olhou para todos os rostos se tornando cada vez mais distantes, cada um carregando um segredo, cada um revisitando as lembranças de um passado que deveria ter permanecido enterrado. Vou descobrir a... Eduardo declarou, um grito de determinação entre os ecos de incerteza. E antes que pudesse terminar a frase, um novo barulho estourou. A terra tremeu sob seus pés, e Eduardo se deu conta de que estava prestes a iniciar uma jornada sem volta. A verdade completa estava tão perto, mas suas repercussões poderiam implodir tudo. Ele respirou fundo. O futuro estava imprevisível, e a escolha agora não era apenas sobre ele. O destino de todos aqueles ao seu redor também estava em jogo. O que ele realmente faria e como tudo se transformaria a partir dali estava prestes a ser revelado em uma explosão de segredos e mentiras. A fumaça se dissipava lentamente, mas a tensão no ar era palpável. Eduardo estava em choque, encarando Clara, tentando entender o que ela estava sugerindo. As palavras dela o atravessavam como uma lâmina.
A verdadeira chave sou eu, ela dissera. Ele precisava demais, precisava entender. Quando estava prestes a perguntar, algo estourou no fundo do estábulo. Foi um barulho ensurdecedor, como se algo tivesse sido derrubado com violência. Eduardo se virou e seus sentidos ficaram alerta. Então, a porta se abriu novamente e o caos se intensificou. Mais sombras surgiram. Agora eram figuras encapuzadas, mas algo lhe dizia que não eram os policiais que ele esperava. Suas feições estavam distorcidas, seus olhares eram ameaçadores, e encolhido entre eles surgiu uma figura que até então ele pensara estar livre de toda essa bagunça. Era sua mãe. Não, não pode ser. A voz de Eduardo mal chegou a sair. Ela estava ali, diante dele, a mulher que ele sempre considerou uma heroína, agora em meio a tanta desgraça, os olhos cheios de algo que ele não conseguia identificar. Eduardo, ela gritou, a voz trêmula. Você não sabe o que está acontecendo. Você precisa acreditar em mim. Mas as palavras dela não tranquilizaram Eduardo. A cabeça dele girava em confusão. Por que você está com eles? Ele olhou para os capuzes que estavam ao redor dela, sentindo seu coração disparar. Você me traiu, mãe. O sentimento de traição o consumia. Você não entende. Eu fiz isso para te proteger, ela gritou, os olhos marejados de lágrimas. Todos nós estamos em perigo. A tensão crescia. Hugo sorriu, como se tivesse previsto tudo. Viu só, Eduardo? Sua mãe sempre esteve no centro disso tudo. O pacto nunca foi só dela. Foi de toda a sua família. E como se a verdade estivesse despejando um veneno na mente de Eduardo, algo estalou. Ele analisou os rostos ao redor. Muitos eram conhecidos, amigos e parentes que ele confiava, mas agora pareciam ser parte de uma teia de mentiras. Então vocês todos sabiam sobre o pacto, sobre Clara. A raiva se misturava à desesperança. Clara tentou se levantar, mas seus olhos estavam cheios de dor enquanto se apoiava em Noah. Eduardo, temos que sair. Agora! Mas os capuzes se aproximavam, e a atmosfera parecia mudar. Era como se a verdade estivesse mais próxima de ser revelada. Mas um novo som, agudo e insuportável, rasgou o ar. Uma explosão, e o telhado cedeu. Pedras e entulhos começaram a desabar, e todos se dispersaram em pânico. Em meio ao caos, Eduardo tropeçou e caiu, vendo sua mãe sendo empurrada para o chão por um dos capuzes. Ele gritou, "Mãe!" Mas sua mente estava começando a clarear. O que se desenrolava ali era muito mais do que a simples batalha entre amigos e inimigos. Era uma guerra de verdades escondidas. Ele viu a expressão de terror na mãe, o desespero claro, e no meio do barulho e das sombras, ele entendeu. O pacto não é só um segredo, é uma maldição, e são todos parte disso. Nesse momento, enquanto a poeira subia ao redor deles, uma luz inesperada cortou a escuridão. Um homem, alguém que Eduardo nunca pensou ver ali, ergueu-se em meio à confusão. Era seu pai. Eduardo, tudo o que você sabe está errado. A verdade é muito mais aterradora do que imaginei. Eduardo ficou paralisado, agora diante de um dilema ainda maior. Você está vivo? Precisamos agir. O que você faz agora determinará o destino de todos nós.
A urgência na voz dele fez o coração de Eduardo disparar. A traição e os segredos estavam todos ali, bem diante dele. Enquanto as sombras ameaçadoras se aproximavam, Eduardo olhou nos olhos de cada um deles. Ele tinha que decidir, e rápido. Num clímax de emoções, sentiu que a escolha não era apenas sua. O peso do passado estava sobre ele, e o futuro era incerto. O que ele realmente faria agora? Com toda a verdade desmoronando ao seu redor, ele estava prestes a descobrir que o verdadeiro inimigo era aquele que sempre esteve mais perto do que imaginava. Eduardo sentiu a pressão na nuca, o peso da traição envolvendo seu coração como um manto de sombras. O rosto do amigo, uma máscara de frieza, estava à sua frente. O pânico tomou conta e ele tentou se mover, mas os músculos pareciam grudados no chão. A cena girava. O caos à sua volta se tornava um turbilhão e ele mal conseguia. A única coisa que conseguia pensar era em Clara caída, em seu estado vulnerável, e como poderia salvá-la. Eduardo, não! A voz de Letícia cortou o ar, mas ele estava concentrado demais em entender a traição manifestada diante dele. Olhou nos olhos do amigo e percebeu o que realmente havia ali. Não era só ambição, era uma traição que se arrastava pelo tempo, como uma serpente sorrateira. O homem que apontava a arma para ele era Marco, seu colega de faculdade. Aquele que sempre esteve ao seu lado. "Por que você está fazendo isso?" gritou Eduardo, a voz transbordando de dor. A mente dele girava à velocidade da luz, buscando respostas. "Porque você não percebe? Você é o alvo, Eduardo. Eles querem você." Marco respondeu. O tom de voz estava repleto de desespero. "Eles têm um plano que envolve todos nós, e você se tornou um estorvo." Um vínculo que ele considerou forte, agora se quebrava como vidro sob pressão. O olhar de Eduardo se voltou novamente para Clara, que estava... Ele não podia perder sua irmã. As revelações estavam vindo à tona, e cada uma era um golpe direto no coração. O pacto, o que realmente envolve? Ele se questionou em voz alta, incapaz de silenciar as dúvidas. E naquele momento, um outro rosto familiar surgiu nas sombras. O tio Samuel. "Você aqui? O que você sabe?" A voz dele ecoou como um trovão. "Eduardo, você precisa ouvir. O pacto foi mais do que você imagina. Clara não é só sua irmã. Ela é a chave para o que está por vir." Samuel disse, os olhos arregalados de preocupação. Uma onda de confusão o atingiu. "A chave? Para o quê?" Eduardo perguntou, a voz trêmula de incredulidade. Ele olhou de um lado para o outro, tentando absorver cada palavra, cada gesto. Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, um estrondo vindo de fora ecoou. A porta do estábulo se abriu abruptamente, e uma figura imponente entrou. Era Hugo, o oponente de sempre, mas algo estava diferente nele. Ele não parecia mais um rival, mas sim um emissário de um destino obscuro que se aproximava. Ao olhar para Eduardo, uma expressão de triunfo se espalhou em seu rosto. Finalmente chegou a hora. Você deve escolher, Eduardo. Clara é apenas uma parte. A verdadeira chave sou eu. Ele avançou e todos ao redor pararam, como se o tempo tivesse congelado. Eduardo ficou paralisado, o mundo ao seu redor se desmoronando. Você não pode estar sério. Que é eu que, um deus do destino agora?
A incredulidade o tomou, mas a certeza no olhar de Hugo era perturbadora. Sim, e você ainda não entendeu. O pacto foi feito entre nossas famílias há gerações. Clara é mais do que você imagina. E agora, com o verdadeiro segredo revelado, tudo muda. A lealdade que pensou que tinha não existe mais. Não apenas dela, mas de todos que estão aqui. Hugo continuou, usando cada palavra como um veneno que percorre o ar. A sala se tornava um campo de batalha emocional. Os rostos antes confiáveis agora pareciam estranhos, movendo-se pelo medo e pelo poder. Clara estava de pé, entre a dor e o choque, mas seus olhos agora mostravam determinação. Eduardo é verdade. O que ele diz faz sentido. O pacto não é só da nossa mãe, é de nós dois. Nós fazemos parte disso e precisamos da ajuda um do outro. E enquanto a tensão crescia, Eduardo sentiu a verdade penetrar nele como uma faca. Ele olhou para todos os rostos que se tornaram distorcidos nas sombras. O que era real? O que era farsa? Sentiu o peso das escolhas ali, invisíveis mas presentes. Você precisa decidir, Eduardo. O que vai fazer? A voz de Letícia ressonava na sua mente. Um chamado à ação. O ar estava denso. As sombras pareciam engolir tudo ao redor. Ele estava à beira de um abismo, sentindo que qualquer movimento em falso poderia levá-lo para o fundo eterno. Mas no fundo de sua alma, uma chama se acendeu. O que quer que estivesse em jogo, ele não ia deixar que os outros escolhessem seu destino. Nesse instante de clareza, ele olhou para todos os rostos se tornando cada vez mais distantes, cada um carregando um segredo, cada um revisitando as lembranças de um passado que deveria ter permanecido enterrado. Vou descobrir a verdade, Eduardo declarou, um grito de determinação entre os ecos de incerteza. E antes que pudesse terminar a frase, um novo barulho estourou. A terra tremeu sob seus pés. E Eduardo se deu conta de que estava prestes a iniciar uma jornada sem volta. A verdade completa estava tão perto, mas suas repercussões poderiam implodir tudo. Ele respirou fundo. O futuro estava imprevisível, e a escolha agora não era apenas sobre ele. O destino de todos aqueles ao seu redor também estava em jogo. O que ele realmente faria e como tudo se transformaria a partir dali, estava prestes a ser revelado em uma explosão de segredos e mentiras. E então, uma nova pessoa apareceu. Era uma mulher que todos pensavam ter morrido há anos. A mãe de Clara. O pânico tomou-o. A voz de Eduardo estava entre o choque e a confusão. Você não está morta! Ela sorriu com tristeza, cada palavra tintada de dor. Eu retornei porque é hora de revelar a verdade. O pacto não é o que você imagina. E sim, Clara tem poder, mas não da forma que pensa. Era uma bomba que estourava. Clara olhou para a mãe, e a certeza que antes tinha começou a vacilar. O que você quer dizer, mãe? A voz dela tremia, e Eduardo pôde ouvir a sensação crescente de desespero. Vocês dois estão envolvidos em algo muito maior. Clara, você é a chave, mas seu pai, na verdade... A mulher hesitou, como se estivesse lutando para encontrar as palavras. Ele tinha um plano, um muito mais sombrio. A sala parecia girar. O mundo de Eduardo começou a desmoronar em um novo espectro de desgraça. Se tudo o que tinha acreditado até aqui viesse a ser verdade,
o que faria agora? O olhar de todos se voltou para o novo rosto que apareceu na sombra do destino que se revelaria. Ele ainda não tinha entendido. Cada um deles carregava segredos profundos demais para serem apenas desvendados. E a verdadeira escolha de Eduardo estava se aproximando. Eduardo sentiu seu corpo gelar enquanto as últimas revelações ecoavam na mente. A presença de sua mãe, agora ali, diante dele, fazia seu coração disparar. Você não podia ter voltado!" gritou. O caos ao redor parecia distorcido, vozes se sobrepondo em um turbilhão de incertezas. "Eduardo, você precisa entender. O pacto não é o que você pensa." Sua mãe implorava, enquanto a fumaça começava a se dissipar lentamente, revelando cada rosto em meio à tempestade de emoções. Clara, debilitada, tentava se levantar, seus olhos amedrontados e confusos, refletindo "Se você está aqui, o que está acontecendo com a gente? O que exatamente você escondeu?" perguntou Eduardo, as palavras saindo como um desespero primordial. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto ele aguardava a resposta. Hugo, com um sorriso frio no rosto, interrompeu. "Ele está apenas tentando salvar a própria pele, Eduardo. O que está em jogo é maior do que vocês podem imaginar." "Tare-se!" Eduardo gritou, sentindo a raiva e o medo se misturarem. "Eu não tenho mais que confiar em você." Ele se virou de volta para sua mãe. "Diga a verdade. O que realmente está em jogo?" Ela hesitou, engolindo em seco, as lágrimas começando a escorrear por seu rosto. "Eu fiz um pacto para te proteger, Eduardo. Não seletivamente pelo dinheiro, mas pela segurança da nossa família. Essa maldição não se trata apenas daquele colar. Está conectada com o destino de todos nós, inclusive o de Clara. Vocês têm que acabar com isso." A verdade se solidificava como um peso em seu peito. Eduardo a encarou, sentindo a realidade da situação se formar, um quebra-cabeça onde cada peça era uma dor que ele desconhecia. E se tudo o que estamos fazendo não tiver volta?" disse Clara, agora em pé, mesmo com o corpo instável. "Como se a gente não tivesse escolha?" "Não pense assim. A escolha está em nós. Não estamos apenas derrotados, Clara. Podemos quebrar essa maldição se unirmos forças." Determinação de Eduardo deixou sua voz firme. Um tremor atravessou a sala. "O telhado danificado e instável", estalou. Era a iminência do que poderia ser o colapso completo. Eduardo pegou a mão de Clara, sentindo a força que passava entre eles. "Acho que chegou a hora de acabar com isso, não é? Juntos." Hugo parecia estar perdendo território, a expressão dele mudando a cada instante. "Você não pode simplesmente sair assim, Eduardo. Há consequências." "Só que as consequências já estão aqui. Estamos cercados por mentiras e verdades que não queremos ver." A coragem crescia dentro dele. Finalmente, Eduardo estava pronto para enfrentar aquilo que sempre teve medo. Clara acenou com a cabeça. "Estamos juntos, Eduardo. A verdade importa mais do que a maldição. Precisamos fazer isso agora." E quando tudo parecia que ia desabar, uma explosão de luz cortou a fumaça densa no ar. A governanta Dona Elda estava ali, segurando o colar que brilhava intensamente. "Vocês têm que fazer a escolha certa. Este é o único caminho, mas requer um sacrifício.
A tensão explodiu em ação. Eduardo tomou a frente, olhando para todos os amigos, os rostos conhecidos agora distantes, mas ainda familiares. Se queremos mudar tudo isso, temos que confiar uns nos outros. É hora de quebrar esse ciclo de traição e justiça. Um silêncio profundo se alastrou, e os rostos ao redor trocavam olhares significativos. Elda começou a recitar uma antiga invocação, enquanto Eduardo e Clara se uniam, enquanto Hugo hesitava, percebendo que o poder estava mudando de lado. O colar iluminou a sala, e a luz se espalhou como uma onda. O tempo pareceu parar. Quando tudo finalmente clareou, Eduardo olhou nos olhos de sua mãe, sentindo aquela conexão. Não importa o que você fez, quero que saiba, estamos juntos, agora e sempre. A verdade estava diante deles, e Eduardo sentia que a escolha não era mais sua. As sombras se dissipavam lentamente, abrindo caminho para a luz que crescia de dentro deles. Um último brilho tomou forma, e com isso, a sala explodiu em um clarão ofuscante. E entre todas aquelas emoções tumultuadas, Eduardo ouviu um sussurro: apenas comece do zero. Quando tudo finalmente se aquietou, eles estavam todos em pé, novamente juntos, mas a estrada à frente ainda era nebulosa, cheia de adivinhações e mistérios a serem resolvidos. E agora, caros amigos, neste clímax imprevisível, chegou a hora de vocês se juntarem a nós. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora.